Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos começar e falar sobre um dos assuntos mais importantes dentro do direito administrativo. Licitação. Bicho de sete cabeças para muita gente, mas aqui no LAC não vai ser. A gente vai trabalhar a licitação de forma organizada, de forma planejada, te mostrar os conceitos importantíssimos dessa matéria, te mostrar o que a lei fala, como trabalhar a ideia de licitação, para que ela serve, quais as regras importantes, quando eu não preciso fazer, quando eu preciso fazer. E os contratos? Vem quando, né? Contratos administrativos que eu tanto escuto falar nas aulas de direito administrativo, tudo isso a gente vai ver nessas aulas sobre licitação. Quando a gente fala de licitação, já é importante você parar e pensar que a licitação tem como regra principal a Lei 8666 de 93, né? A principal regra, a mais detalhada, a norma geral é essa aqui. Mas não se resume a isso. Quando a gente fala em licitação, na verdade a gente está falando em compras, exatamente, em aquisição de bens ou de serviços pela administração pública. E esse é um ponto super importante que a gente tem que começar a entender quando a gente fala em licitação, de que nem sempre eu vou ter concorrência, nem sempre eu vou ter uma tomada de preço, eu posso ter um pregão. Ou melhor, eu talvez nem tenha qualquer procedimento licitatório para adquirir um microfone como esse. Talvez eu compre um microfone com dinheiro vivo, vou lá, compro. Quanto custa? Custa, sei lá, 10. Toma aqui o dinheiro e me dá um microfone. A compra na administração pública, ela funciona de maneira diferente do que a minha compra doméstica, a minha compra pessoal. E a licitação é o grande conjunto de regras, digamos assim, tentando estabelecer um mínimo de eficiência, de impessoalidade, de decência nas compras feitas pela administração pública. Então, quando a gente falar em compras na administração, eu posso lembrar de licitação. E quando eu pensar em licitação, na verdade, eu preciso pensar numa diversidade muito grande de maneiras de comprar alguma coisa ou algum serviço para a administração pública. Então, falando em licitação, vamos tentar entender mais ou menos o que é esse nome, para que serve, qual que é a função da licitação na administração pública brasileira. Vamos lá? O interesse público exige que a administração muna-se de bens e serviços fornecidos por terceiros. Bom, quando a gente fala em interesse público, eu tenho que lembrar das obrigações do Estado ou do poder-dever da administração pública. Eu tenho que lembrar basicamente dessas duas coisas, das obrigações que o Estado possui e do poder-dever da administração pública. Quando eu falo em interesse público, eu falo daquilo que a sociedade quer, daquilo que a sociedade necessita. E quem é a estrutura responsável por atender os interesses comuns da sociedade, como segurança, educação, saúde, lazer, previdência, enfim, toda aquela gama de direitos sociais previstos na Constituição da República. Estado. Sim, o Estado possui obrigações positivas de proporcionar a todo cidadão brasileiro, inclusive aqueles cidadãos que estão de passagem pelo Brasil, o mínimo da dignidade humana. Para isso, para atender esse interesse público, a administração precisa munir-se, ou seja, precisa aparelhar-se, precisa ter à disposição bens e serviços que são fornecidos por terceiros. Como é que eu vou prestar serviço de segurança pública, por exemplo, sem ter uma viatura, um veículo oficial da polícia? Como é que eu posso prestar serviço de atendimento à saúde sem ter ambulâncias? Como é que eu posso prestar o serviço de educação sem construir uma escola? Isso tudo
são bens e serviços fornecidos por terceiros. O Estado não é dono de montadora de veículos, o Estado não é dono de construtoras, ele contrata um terceiro para construir pelo Estado, ele contrata um terceiro para fabricar um veículo e vender para o Estado. Por que o Estado não faz tudo isso? Porque o Brasil é um país capitalista, porque o Brasil é um país da livre iniciativa, porque o Brasil entende que o Estado deve ter uma intervenção menor na vida das pessoas, porque o Brasil entende que o Estado deve se preocupar com as suas atividades primárias. Quais são as atividades primárias do Estado? Montar veículos? Não, pelo contrário. A atividade primária do Estado é prestar serviço de saúde, prestar serviço de educação, prestar serviço de segurança pública, prestar serviço de assistência social. Isso é atividade primária estatal. Não cabe ao Estado ter uma construtora, por exemplo, para construir uma usina hidrelétrica. Quantas usinas hidrelétricas o Brasil vai construir que justifique criar uma estrutura de uma construtora? O cálculo não fecha de forma positiva. Então, o que eu faço? Deixo que o particular, que já é especializado em construir, construa a usina, construa a ponte, construa a rodovia, construa a casa, o edifício, construa um parque municipal, por exemplo. E para isso eu contrato ele. Eu, Estado, tenho a grana, vou lá e contrato a pessoa fará de acordo com as regras que eu estabelecer para aquela construção. Né? A pessoa não fará, o terceiro não fará como ele acha que é melhor. Tá? Então, quando a gente fala de licitação, a gente está falando de uma necessidade da administração. Um dos grandes argumentos, um dos grandes pontos fundamentais para você ter o disparo de um processo licitatório é isso aqui, o interesse público. Qual é o interesse público? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é o interesse público aqui. O cabeça trabalha no Ministério Público Federal, beleza? O Ministério Público Federal, como qualquer órgão da administração, precisa disso aqui, ó. Telefonia. Sim, precisa de telefonia. Para quê? Para prestar serviços públicos, beleza? Precisa de telefonia para prestar serviço público. O interesse social está baseado no funcionamento do MPF. O MPF é um órgão previsto na Constituição da República, o Ministério Público Federal, e ele tem suas funções sociais, ele tem que perseguir determinados interesses sociais. Mas para isso eu preciso desse serviço aqui, telefonia. Então, o Estado tem que comprar telefonia, comprar telefonia, não porque ele acha bonito, não porque o chefe da administração quer conversar com a esposa, com o filho, com a mãe, com a comadre, não, ele vai comprar esse serviço de telefonia porque ele tem que prestar um serviço público previsto na Constituição Federal de 1988. Então, como é que eu vou justificar a aquisição de uma telefonia? Olha, o Ministério Público Federal precisa do telefone para ligar para outros órgãos, para ter acesso à internet, ele precisa desse sinal de telefonia para ter acesso à internet, ele precisa acionar a segurança pública, precisa manter contato com hospitais, com etnias indígenas, ele precisa ter contato com outras unidades do Ministério Público Federal no país, e isso se faz por telefone, por linhas telefônicas. Então eu preciso comprar esse serviço de telefonia para atender o interesse social, para atender o interesse público de funcionamento do Ministério Público Federal. Sem telefonia vai funcionar? Vai funcionar sim, mas vai funcionar sem eficiência. Já pensou o Ministério Público Federal tendo que se comunicar apenas por carta epistolar? A celeridade dos atos administrativos seria muito menor. A eficiência ficaria a desejar. Então, veja bem, eu tenho aqui a necessidade de adquirir serviços de telefonia. Beleza. Por quê? Porque eu tenho um serviço público que não pode parar e que tem que funcionar de forma eficiente, de forma correta, de forma bacana. Então, eu justifico essa compra do próprio interesse
público. Poderia ser diferente? Poderia. Será que o Estado poderia comprar um monitor desse tamanho aqui? O que justificaria o município aí que você mora, meu amigão? Seu município quer adquirir monitores como esse aqui, ó. Qual é a razão? Interesse público. Pô, mas o interesse público comprar um monitor desse tamanho? Sim, eu posso pensar em educação. Isso facilita a aula para as crianças, para os alunos ou não facilita? Lógico que facilita uma telona desse tamanho. Posso pensar em administração pública. Pô, como assim administração pública, cabeça? Eu tenho um órgão lá que recebe por dia, sei lá, 500 pessoas todo dia tem 500 pessoas lá, e eu preciso de um monitor grande para ficar destacando qual é o número da senha que vai ser atendida naquele momento. Então eu compro esse monitor, é o interesse público, porque tudo isso está vinculado ao serviço público. Eu posso pensar na saúde. Saúde, cabeça? O que um televisor desse vai fazer na saúde? Eu vou fazer uma cirurgia por vídeo, que é um equipamento muito sofisticado hoje na medicina. E eu preciso de um telão desse para dar a maior visibilidade possível para o médico e para os demais componentes da equipe. Vai ter lá uma telona enorme para o cara ficar fuçando lá no seu corpo com aqueles aparelhinhos, né? E de onde o cidadão estiver na sala de cirurgia, ele vai ver com muita clareza num monitor desse. Seria mais difícil se ele visse num monitor pequenininho, né? Qual que é o maior campo de visão, ó? Deixa um monitor pequenininho pro cara operar seu coração. Deixa um monitor grandão pro cara operar seu coração. O que tá melhor aí? É lógico que o monitor grande. Então tudo isso, serviço público. Ah, preciso comprar uma caminhonete pro serviço público e ela custa 150 mil. Pô, o que justifica gastar 150 mil reais numa caminhonete para administração? Dependendo da situação, justifica. Existem veículos oficiais do IBAMA que custam isso. Por quê? Porque eles têm que se enfiar no meio do mato onde um carro comum não entraria. O veículo precisa ser traçado, o veículo às vezes precisa atravessar rio. Não é qualquer veículo que faz isso. Um veículo que faz essa situação, que cumpre esse papel, ele é caro. Ele é bem caro. Então, eu vou pagar mais caro porque há um interesse público. Mais caro não, eu vou pagar o preço porque há um interesse público que exija a realização de um serviço público lá no meio da Amazônia. E para chegar lá no meio da Amazônia não dá para chegar, por exemplo, com Uno. Não vai, o carro vai parar no meio do caminho, vai quebrar, vai atolar. Eu preciso de uma caminhonete, eu preciso de um carro mais alto, com pneus grandes, tração nas 4 rodas, motor potente, tem que ter guincho, tem que ter snorkel, para ele atravessar o rio e a respiração do carro ficar por cima, o carro não enche d'água. Enfim, uma série de características e detalhes para esse tipo de terreno. Beleza? Então, quando a gente fala em aquisições pela administração, via de regra, eu penso em licitação. Preciso comprar alguma coisa? Licitação. Esse é o primeiro pensamento que aparece na cabeça de qualquer gestor público. E eu preciso conhecer a lei de licitações, preciso conhecer esse ponto gigantesco do direito administrativo chamado licitação. Porque eu não vou trabalhar só com uma lei, eu trabalho com várias leis quando a gente vai falar de licitação. Porque eu posso ter licitação por pregão, só o pregão tem todo um regramento jurídico para ele. Eu posso falar de licitação por RDC, RDC tem todo um outro regramento jurídico. A base da licitação no Brasil está na Lei 866, que é essa aqui, ó. A base de toda a licitação no Brasil está aqui, Lei 866 de 93. É com essa lei que a gente começa a conversar sobre aquisições na administração pública, sobre um processo de aquisição, né? A escolha do fornecedor não pode ficar ao exclusivo critério do administrador. Daria margem a escolhas impróprias, inapropriadas, né? A gente está falando aqui de impessoalidade, né? Pensa bem, meu amigão, você é o prefeito da sua cidade. E aí na sua cidade tem 3 concessionárias de veículo e você precisa comprar carros, não é carro, carros para a prefeitura. Uma coisa à toa, vou comprar 50 veículos para a prefeitura, né? Para e pensa, 50 veículos ao preço médio de 40 mil reais. É uma compra bacana, né? Nós estamos falando de 2 milhões de reais aí em veículos, né? 2 milhões de reais em veículos. E é o seguinte, eu sou prefeito da cidade, eu tenho os 2 milhões de reais para comprar os 50 veículos, vou pagar à vista. E detalhe, o cara da concessionária é meu irmão.
gente finíssima, trabalhador pra burro, começou a trabalhar aos 15 anos de idade, aos 21 ele já tinha uma lojinha que vendia carro usado, trabalhava de segunda a segunda, fazia todo tipo de negócio, até reformava carro para poder revender ele melhorzinho, trabalhador, trabalha umas 20 horas por dia esse meu irmão, bom demais, meu irmão, ó, mora no meu coração. Até emocionante falar disso. Ele vai me vender os 50 carros. Ele merece. Merece. Vou fazer justiça com o trabalho dele. O cara é bom demais, pô. Não rouba ninguém. Ajuda todo mundo que pode. Trabalha de segunda a segunda. Sustenta 5 filhos vagabundos. A esposa. A família da esposa. A minha família. Até a minha campanha ele ajudou. Olha que gente fina que é esse meu irmão. Minha campanha ele ajudou com mais ou menos 2 milhões. Meu irmão, aqui, ó, alô, Miguel, vem aqui, você vai me vender 50 veículos. Você, já estou mandando fazer o contrato no nome da sua empresa. Bom, né? Bom demais isso, muito bom. Ou seja, e os outros dois, as outras 2 concessionárias? Não presta. Aquela marca de carro não presta, só a marca de carro que o meu irmão vende que presta, as outras não prestam. Que marca que seu irmão vende? Meu irmão vende uma marca lá chinesa. Boa demais, muito boa. Tem peça para trocar, é baratinho. Por que vai comprar 50 carros? Porque eu tenho 2 milhões. Então eu vou comprar 50 carros. Que carro que vai comprar? Só carro de passeio. Pô, mas peraí, só carro de passeio? Você não vai comprar ambulância? Não vai comprar micro-ônibus? Não vai comprar caminhonete? Só carro de passeio? Como é que você vai transportar um doente? Coloca o doente no banco de trás do carro. Carro sedã com ar-condicionado, filho. Moderno, tem até airbag. E aí? Loucura, né? Pura loucura. Você está escolhendo por critérios pessoais quem vai te fornecer um bem. Não rola. A licitação é para eliminar esse tipo de risco, para eliminar a possibilidade de você tratar só com seus amigos, só com aquele cara que ajudou na sua campanha política, né? Olha que coisa interessante. Tem uma presidente da República, e já falei, né? Puta, uma presidente. Então tá, vamos falar. Tem um presidente da República e um candidato da presidência da República que recebeu montanhas de dinheiro de construtoras nesse país para a sua campanha eleitoral. Tem nada a ver comigo, estou disputando a presidência do país e eu preciso de grana, né, para pagar as contas da campanha. E os caras aí são abnegados, os caras são vão contribuir. 5 milhões, 10 milhões, 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões. O que contribuiu menos, contribuiu com uns 500 mil. Interessante que essas mesmas construtoras pegaram contratos administrativos para prestar serviços na maior companhia de petróleo brasileira. Dureza, né? Então, assim, o que rola? A impressão que fica é que a impessoalidade foi jogada no lixo, né? O cara ajudou na minha campanha, então agora eu vou dar uma ajudinha para ele. Faz um servicinho aí para mim. Pô, mas Rodrigo, não tá certo? O cara não vai vender bens lá na prefeitura, não vai entregar os 50 carros? Vai. O construtor não vai fazer um serviço lá para a administração, então ele tem que receber para isso. Ele não tá... Qual que é o problema dessa história toda? O problema é que, talvez, o cara que ganhou o serviço ou vai vender o carro apresentou o preço mais alto. O problema é, talvez, quem sabe, entretanto, todavia, que outras pessoas foram excluídas de forma ilegal da licitação. Ou, detalhe, talvez nem tenha licitação. Vou fazer logo com você, porque você é gente fina. Você é faca na caveira. Quando eu precisei de 2 milhões para minha campanha, você compareceu com 2.500. Então você é o cara. Vai lá, constrói, sei lá, um porto para mim, uma rodovia, ou sei lá, qualquer coisa. Constrói aí, né? Sei lá, constrói cadeirinha para mim, mas deixa eu te pagar esses 2 milhões aí em forma de serviço. A ideia da licitação é evitar isso.
Por quê? Porque o dinheiro é público, a grana é pública, eu preciso prestar serviços públicos mediante o recurso que eu arranco do bolso do trabalhador diariamente. E esse recurso tem que ser empregado de forma imparcial, objetiva e técnica. Então, o que o Estado brasileiro, qual foi a solução para esse problemão que o Estado brasileiro enfrenta? Licitação. A licitação tenta, por fim, estabelecer limitadores de riscos. Vamos eliminar o risco do favorecimento, do superfaturamento, de eu comprar um telão desse aqui no edital e depois entregar uma daquelas TV de tubo, aquelas caixas de abelha gigante, né, que tinha antigamente. Vamos tentar fazer isso. A ideia da licitação é justamente eliminar esses riscos de violação da igualdade na compra feita pelo Estado brasileiro. Porque o Estado tem muita grana. Infelizmente ou felizmente tem muita grana, mas muito dinheiro. Pensa em muito dinheiro, multiplica por 1000. É a grana do Estado, tem muita grana. E se bobear tem mais do que a gente imagina. E isso, para ser gasto, tem que ser gasto de forma eficiente, de forma precisa, de forma adequada. Eu não posso contratar com amigo, eu não posso contratar com a esposa, eu não posso contratar com aquele cara que me deu grana para minha campanha. Isso é ilegal, isso é imoral, isso é ímprobo, isso é criminoso. E o Brasil, infelizmente, está passando aí por situações de calamidade. De calamidade violentíssima no que diz respeito a esse tipo de pactuações comerciais, para não falar outra coisa. Ô cabeça, mas não tem nada provado que uma candidata à presidência recebeu essa grana ou que um candidato à presidência recebeu essa grana. Tá beleza, não tem nada provado para quem? Por devido processo legal, com trânsito em julgado pelo Supremo Tribunal Federal e possibilidade de recurso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até lá, filho, quebrou tudo. Quebrou o país, quebrou a Petrobras, quebrou você, quebrou eu, quebrou todo mundo. Então a gente tem que tomar um posicionamento íntimo de que, tem uma lei para isso? Tem uma lei para aquisição? Tem. Tem uma lei que diz que eu tenho que comprar de quem der a melhor proposta, aquela que é mais vantajosa para a administração? Ou seja, quando eu vou comprar, o que é mais vantajoso? Pagar o mais caro ou mais barato? Não, mais barato. Desde que eu estabeleça um padrão de qualidade, dentro desse padrão de qualidade eu vou procurar o quê? O menor preço. Por que eu vou pagar o maior? Sou perdulário, então, né? Você vai lá comprar um monitor desse aqui, eu quero um monitor desse tamanho. Uma loja cobra 10 mil, outra cobra 1.000 pelo mesmo monitor, a mesma marca, as mesmas características técnicas. Por que eu vou pagar 10 se a outra me vende a 1.000? O que vende a 1.000 está funcionando? Está em perfeito estado de funcionamento. O que vende a 10 mil é idêntico. Por que eu vou pagar 10 mil? Qual é a razão? Né? A lei tenta proibir isso. Tá? É procedimento anterior ao contrato. Então, como é que funciona? Eu vou comprar essa caneta aqui, vou na lojinha lá, vou na lojinha do Yer Habib e vou comprar a canetinha. E aí? Comprei, paguei e fui embora. Você tem um contrato. Você tem um contrato. Eu não assinei nada, Rodrigo. Hoje eu pago até no cartão lá, digito a minha senha, pago. Beleza, mas você tem um contrato. Qual é o contrato? Um contrato verbal. Você me entrega a caneta e eu lhe entrego tanto em dinheiro. Como vai ser a forma de pagamento? Cartão. Eu vou passar o cartãozinho aqui, vou te pagar a caneta nessa maquininha e você vai receber na sua conta um dinheiro. Eu não vou pôr a mão no bolso, tirar moedinha, papel para te pagar. Tá feito o contrato. Fechou? Tá bom assim? Tá. Então toma a caneta, me dá o dinheiro. Fechou. Na administração pode ser assim? Não. Não pode ser assim. Porque a administração não compra uma caneta, ela compra milhões de canetas por ano. Milhões de canetas. Dezenas de milhões de canetas por ano. Cabeça, para que milhões de canetas? Rapaz, para e pensa. A quantidade de estados brasileiros, a quantidade de municípios, a quantidade de órgãos públicos. Na mão de cada servidor tem uma canetinha. E aí, tem que comprar milhões, dezenas de milhões de canetas para poder a galera escrever o tanto que escreve, caneta que se perde, caneta que não funciona. E aí, vou lá chegar na lojinha do Yer Habib e comprar com o cartão? Não, eu vou ter que avisar o país inteiro que eu vou comprar canetinha. E aí os caras que têm canetinha, eles vão poder dizer, olha, eu te vendo a R$5. Aí outro vai dizer, a 50. A mesma caneta eu te vendo a 4. Cabeça, a mesma caneta eu te vendo a R$3. Aí tem um perturbado lá que fala assim, eu tenho um estoque do ano passado que eu comprei demais.
Todas estão válidas por ainda 24 meses. Eu te vendo ela por R$ 2,50, que foi o preço que eu paguei. Eu quero liquidar meu estoque. Olha só, de 5 eu caí em R$ 2,50. Se você fosse no Lojinha, você ia pagar 5, depois de ter feito pesquisa de preço no mercado. Mas a administração comprando 10 milhões de canetas, ela conseguiu sair dos 5 e parou no R$ 2,50. Doido, né? Quem que proporciona isso para a administração? A licitação. E aí você tem um contrato. Todo esse processo é o processo de discussão de preço. Eu estou dizendo que eu quero comprar, quando eu quero comprar, como eu vou pagar, quantas eu quero receber por mês, porque de repente é um contrato de fornecimento. Me manda 1 milhão de canetinha a cada 60 dias, né? E aí eu tenho, no final das contas, um contrato que vai registrar em papel todo esse acerto. As partes vão assinar e aquilo vira uma espécie de lei entre as partes. A licitação é o momento anterior a esse, o contrato é a parte final. A licitação é o momento anterior. É bem bacana a gente pensar em compras na administração e entender isso como um processo, tá? Licitação significa comprar. Tá? E comprar para a administração pública é um processo. É um processo. Como assim, cabeça, é um processo? Sim, é um processo. Tá? Olha só. Quando eu penso em licitação, eu penso em comprar. Então eu preciso de uma solicitação. A solicitação vai desencadear uma compra. E essa compra, via de regra, ela vai desencadear um contrato. O que é a solicitação? A necessidade. A solicitação é a necessidade da administração pública. Aqui eu vou mostrar para a administração que eu tenho um fato e uma norma que me autorizam a pedir essa compra. E a compra especificamente é o quê? Eu vou resumir de forma grosseira, eu vou trocar compra por licitação. Aqui eu vou trabalhar todas as informações dessa solicitação, vou transformar isso num processo licitatório para chegar onde? Para chegar num contrato. O contrato vai me fazer o fornecimento. Fornecimento de bens ou de serviços. Então, meu amigão, minha amigona bonitona do laccursos.com.br, aqui, ó. Quando eu falar em compra, quando eu falar em licitação, eu estou falando de um processo. Isso aqui é um processo que tem vários atos. Pô, cabeça, eu não estou vendo ato nenhum aí, cabeça. Aqui, ó. Solicitar. Ato número 1. O órgão está solicitando, ele mandou um memorando descrevendo uma situação. Comprar. Ato número 2. Contrato. Ato número 3. Poderia ser maior isso? Lógico que poderia. Aqui dentro da licitação eu tenho termo de referência daquilo que eu quero comprar, consulta de preço de mercado, discussão e produção do edital, procedimento de publicidade do edital, publicação do edital. Tem mais, tem recebimento de proposta, análise de proposta, declaração de proposta vencedora, análise da qualificação jurídica da pessoa que vai fornecer o bem e o serviço, declarar qual é a proposta vencedora, adjudicar a proposta, homologar a adjudicação, e aí eu vou para frente. Terminei a compra, tá aqui, vocês pediram isso, eu licitei e comprei, agora é com vocês. Agora eu tenho um contrato de fornecimento que vai me entregar bens ou serviços. Posso ir além?
Posso, lógico que eu posso. Eu posso chegar em outro ponto mais importante, eu posso chegar na gestão do contrato. O que é a gestão do contrato? Eu já licitei, eu já tenho o bem ou o serviço, agora eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer uma gestão. Eu tenho que saber se estão me entregando a canetinha preta, eu pedi canetinha preta, mas e se me entregarem a vermelha? É só quem está fazendo a gestão do contrato para saber se o que foi comprado é o que está sendo entregue. Ah, mas eu comprei canetinha preta e os caras entregaram vermelho. Então o fiscal do contrato vai ter que falar: ô Yahabibi, você que me vendeu a canetinha preta, você entregou a vermelha. Toma a vermelha de volta e me traz a preta. Oh, desculpa, foi um engano e tal, né? Toma aí sua canetinha preta. Isso é gestão de contrato. Tudo isso é um processo administrativo. É um processo administrativo vinculado ao devido processo legal. Por que é vinculado ao devido processo legal? Porque a ideia é evitar compras impróprias. Lembra da história do prefeito com seu irmão, que é um cara trabalhador pra caramba? Aí, eu não posso escolher o meu irmão. Eu tenho que escolher aquele que melhor me apresentar um preço. Né? Então, quando a gente fala em licitação, na verdade a gente está falando em compras. O grande ponto hoje na administração é isso aqui, ó, gestão de compras. Eu tenho que gerir recursos, eu tenho que gerir necessidades, eu tenho que gerir contratos, e eu monto aí uma estrutura muito maior. Quando eu falo de licitação, eu estou falando de uma parte de um processo de gestão administrativa muito grande. Esse processo, ele vai ser representado para você com esse esqueminha aqui, ó. Eu tenho a solicitação, eu tenho a compra e eu tenho o contrato. O que é isso? Solicito para comprar, faço a compra, contrato e entrego para o licitante. Eu tenho aqui, ó, olha o tamanho desse contexto. É gigante. Isso aqui se chama gestão de compra. E nessa gestão de compra, quem é que facilita a minha vida? Basicamente, a Lei 866 de 93, que é a norma geral de licitação. Tá? Eu acho até que essa norma geral de licitação ela é falha em alguns momentos porque ela não trabalha muito a questão da solicitação. Ela é muito precária nesse ponto aqui, a gente vai descobrir isso nas nossas aulas. Mas ela é muito eficiente na compra e super eficiente no contrato. Tá? Quando a gente fala da 866, a gente está falando desse contexto aqui, de uma gestão de compra. Eu não estou falando só do ato de licitar. Né? O que eu estou te propondo aqui é conhecer licitações, mas você não vai ser igual cavalo de corrida, só olha para frente, cara. Não pode ser assim, porque você vai fazer provas de concurso público que vão te exigir conhecimento da 8666 de 93, mas também vão te exigir conhecimento sobre gestão administrativa, sobre administração pública, né? Sobre recursos financeiros, lei de responsabilidade fiscal. Quando eu falo em comprar, olha só, a coisa não é simples, né? Ela é complexa, mas é digerível. E quanto melhor a digestão, melhor é o produto final, né? Olha só, quando a gente fala em compra, eu estou falando em recurso. Quando eu falo em recurso, eu estou falando em orçamento. E quando eu falo em orçamento, eu estou falando em lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual. Tudo isso na Constituição. Quando eu falo em orçamento, eu estou falando em lei de responsabilidade fiscal. Filho. Falar de licitação é bacana demais. Mas a gente tem que ter em mente, tem que abrir o cabeção, ampliar o campo de visão e entender que quando eu falo de licitação, eu não vou falar de uma só norma. Eu vou falar de diversas normas. Eu vou falar de situações adjacentes ao ato de comprar. Uma das mais importantes é isso aqui, ó.
Ô cabeça, mas eu tenho que saber se tem dinheiro ou não. Uai, você vai comprar alguma coisa, meu amigão? Você não sabe se tem grana? Você vai lá na lanchonete e pede um sanduíche pro cara, ou faz um X-tudo pra mim aí, que hoje eu tô com muita fome, e um sucão de laranja com limão bem gelado. Você nem olhou sua carteira? Aí a conta chega e fala, pô, cara, tô sem grana. E aí, como é que faz? Vai lavar prato? Você vai ficar devendo, vai pendurar fiado, você vai quebrar o comerciante, né? Então, ó, antes de você chegar, você vai falar, opa, tem um quinzão aqui. O que dá pra comer com quinzão aí, tiazinha? Ó, com quinzão tem um PF aqui, show de bola, com suquinho e sobremesa. Pô, fechou, vamos nesse aí, né? E vou lá no feijãozão com arroz, saladinha, carne, batata frita, ovo, tem até fome, né? Mais o sucão e uma sobremesa. É um pudim por quinzão. Ô, cabeça, onde é que tem esse prato que eu quero ir lá comer? Eu também, né? Então, você olhou se tinha grana antes. Você não foi comprar doido, pirado, sem grana. Você não foi se alimentar sem dia. Você olhou. Ô, cabeça, mas então toda licitação, cabeça, olha só, cabeça, toda compra só pode ser feita se tiver dinheiro? Regra geral. Vai licitar? Tem que ter grana. Beleza? Olha o que eu vou te responder, meu amigão. Regra geral, vai licitar? Tem que ter grana, tem que ter dinheiro para pagar, tem que ter arame, bufunfa, cascalho. O Estado não pode dar o calote nas pessoas, porque o Estado está sobre o crivo da legalidade. E a legalidade diz, comprou, pagou. A não ser que tenha um problema no produto, você pode reter o pagamento, mas comprou, pagou. Essa é a regra básica de um país civilizado. Se você comprou, você tem que pagar. Beleza? Cabeça, mas não tem uma exceção aí, cabeça? Ah, sabia, bonitona, que você ia falar alguma coisa, né? Qual que é a exceção? Conta pra esses cabeçudos aí que não estudaram tudo ainda. Ai, cabeça, não é assim, eles estudaram, tá bom? Então fala pra eles aí, ó, cabeçudo, presta atenção aí, hein? Cabeça, tem uma exceção chamado Sistema de Registro de Preço. Nossa Senhora, Sistema de Registro de Preço. É, cabeça, não precisa ter grana para fazer uma ata de registro de preço. Bonita, hein? Bonito demais, tá estudando muito. É isso aí. Ouviu, cabeçudo? Ô, cabeça, eu ouvi, mas o que é isso, cabeça? Olha só. SRP, Sistema de Registro de Preço. Nós vamos ver, fica gelo. A gente vai ver nas nossas aulas isso ainda sobre licitação. Sistema de Registro de Preço é uma possibilidade da administração avisar todo mundo que ela vai comprar alguma coisa sem a obrigação de efetivamente comprar. Uai, que coisa doida é essa? Que coisa ilógica. Lógico. Hoje a grande tendência de compras na administração é por aquilo ali, ó, sistema de registro de preço com o tal do pregão, que é uma modalidade licitatória que a gente vai estudar bastante aí para frente. Tá? Quando a gente fala em sistema de registro de preço, eu estou avisando a todos os meus fornecedores e aqueles que não são meus fornecedores, mas querem ser, que eu vou comprar canetinha. Ó, vou comprar canetinha e vou comprar 10 milhões dessas canetas. A baita de uma licitação, né? Mas é o seguinte, eu não preciso comprovar de cara que eu já tenho recurso, porque eu vou num futuro próximo, esse futuro próximo dura até 12 meses, eu vou no futuro próximo comprar canetinha. E somente quando eu for efetuar a compra, que é um ato pequeno, chega lá para comprar, pegar, aí eu preciso ter a grana. Diferente das licitações tradicionais. Se eu for fazer um convite, antes de fazer o convite eu tenho que ter grana em caixa. Se eu for fazer uma tomada de preço, antes de fazer a tomada de preço eu tenho que ter grana em caixa. A concorrência, ó, já tem que certificar no processo que eu tenho dinheiro para essa concorrência para pagar as despesas que eu irei contrair. Então, qual que é a regra? Vai licitar? Vou. Tem que ter o quê? Grana em caixa. Tem que ter dinheiro. O setor financeiro do seu órgão vai ter que atestar. Existe 10 mil reais para compra. Existe 10 milhões de reais para compra. Existe 150 milhões de reais para fazer um meio fio na calçada ali da esquina. Ele vai ter que dizer isso. Se não falar, não tem a grana. Não tem a grana. Pô, cabeça, então existe uma possibilidade no sistema jurídico brasileiro de eu fazer licitação sem ter a comprovação de dinheiro em caixa? É uma exceção, e é uma exceção que está virando regra no país hoje, que é o sistema de registro de preço. A gente chama de ata de registro de preço, né? ARP. A ata de registro de preço é o instrumento, né? Eu acabo que eu não tiro um contrato da licitação, eu tiro uma ata. E aí lá nessa ata diz, ó,
Eu, fornecedor, prometo vender canetinhas vermelhas feito essa para a União pelos próximos 12 meses ao preço de R$ 2,50 até a quantidade de 10 milhões de canetinhas. Acabou. Esse é o meu registro. Eu registrei um preço de venda futura. Bacana, né? Isso é show de bola. Se eu estou só registrando uma promessa de vender no futuro, eu não preciso ter a grana no bolso agora. Passados 6 meses desse registro de preço, aí eu quero comprar. Agora eu tenho grana para comprar. Então me dá 2 milhões de canetinha. Pronto, tá aí o dinheiro, me entrega as canetinhas. Então, quando a gente fala em licitação, a gente fala de um complexo de informações muito bacanas, é um conjunto bem grande de dados e informações administrativas que a gente vai trabalhar com muita tranquilidade nas nossas aulas, de forma organizada, para te dar uma visão precisa sobre a Lei 8.666, né, e sobre as demais leis e regras que regulam aí o processo licitatório. Então, quando eu estiver falando de licitação, eu não estou falando só de um ato de comprar, eu estou falando de um contexto maior, de um conjunto de atos administrativos. O órgão que solicita, o órgão que efetivamente faz a compra, o órgão que vai gerir esse contrato e vai fornecer para o solicitante. Isso gera um ciclo. Né? Porque o cara do contrato ele falou, tô te entregando o que você pediu, viu? Vai acabar. Eu, cara do contrato, não posso pedir mais, mas você, solicitante, pode, porque isso te interessa. O teu serviço tem que continuar, princípio da continuidade do serviço público. Então, em razão disso, eu solicito, cara que compra, o pessoal do contrato me avisou que o estoque de canetinha vai acabar. Vamos providenciar mais compras? Beleza, vamos lá. Eu preciso que você me dê as informações sobre o que você quer que compre. E aí eu decido se eu já tenho grana para comprar agora ou só para o ano que vem, né? E aí eu vou num ciclo que vai se retroalimentando o tempo inteiro. Então, meu amigão, falar de licitação, a gente vai ter muita coisa para conversar, coisa bacana, coisa do dia a dia, coisa técnica, né? Coisa que cai em prova, na prova de administrativo, na prova de constitucional, na prova de gestão pública, na prova sei lá de quê. Esse assunto pode povoar uma prova de cabo a rabo, né? Então, olha só, é um procedimento anterior ao contrato. A gente viu naquele esqueminha que é um procedimento anterior ao contrato. E esse procedimento ele tem que observar alguns pontos bem interessantes. Eu vou até te mostrar um outro arquivo. Cabeça tem um arquivo aqui. Deixa eu só localizar ele, que eu já te dou uma ideia bem mais precisa sobre o que é a licitação. Vamos ver se o Cabeça trouxe, né? Trouxe. Ou não trouxe? Será que o Cabeça não trouxe? Cabeça acho que não trouxe o arquivo, né? Ele não faz parte da aula. Esse é um arquivo do Cabeça, um arquivo pessoal, que o Cabeça tá trabalhando nele porque gosta, porque é perturbado, né? E eu só queria te mostrar para a gente poder ilustrar melhor a aula, mas o Cabeça não está achando, infelizmente. Neste pendrive não tem. Uma pena. Beleza. Tem problema. Na hora que o Cabeça achar, o Cabeça manda para vocês o desenhinho, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Permite que várias pessoas ofereçam propostas. Essa é a grande sacada da administração, né? Quando você vai comprar, você tem a opção de ir a uma loja e efetuar a compra. Eu gosto dessa loja e pronto. Cabeça gosta de comprar numa loja aqui em Cuiabá que vende camisa. Só gosto de ir lá. Por quê? É o mais barato? Não, não é o mais barato. Mas é o mais caro? Também não é o mais caro. Mas lá eu consigo achar camisas que servem direito aqui, no sovaco do Cabeça e no pescocinho do Cabeça, né? Nas outras lojas, pega embaixo, pega no pescoço lá, eu sempre acho camisa que me acerta. Mas isso é uma opção minha, né? Eu vou até aquela loja, já sei mais ou menos o preço e pago, ponto, acabou. Mas a administração não pode ser assim. A administração não pode ir lá porque ela tem uma afeição pessoal, né, com aquela loja, porque ela gosta disso ou daquilo na loja. Não. A administração tem que anunciar para todo mundo que vai comprar, para que todas as pessoas que vendem camisa tenham a oportunidade de vender para o Estado, que nem sempre é um negócio ruim, porque o Estado compra muito, né? Você vai ao mercado e compra um frango.
ou 1 quilo de frango. O Estado vai ao mercado comprar merenda escolar, ele compra 1 tonelada de frango. Pô, quem que não quer vender 1 tonelada de frango num país que está aí capengando nas suas questões empresariais? Então, ela permite que várias pessoas ofereçam propostas de compra ou de venda de produtos ou de serviços, e aí eu estimulo o quê? A competitividade. Vamos competir, gurizada. Aqui todo mundo tem o mesmo produto. Então nós vamos ver quem é que vai vender para o Estado. Eu vou vender porque eu vou jogar o preço lá embaixo. Ó, seu preço é inexequível. O valor mínimo aceitável para a canetinha é R$ 2,50. Você está vendendo a 50 centavos. Você quer dar o tombo em alguém. Então, ó, tua proposta está fora. Até para isso a gente tem regra na licitação, tá? Pô, cabeça, se eu tenho esse universo de escolha, qual que eu vou escolher? A mais vantajosa. E como é que eu defino que a proposta é a mais vantajosa para a administração? Critérios técnicos. Canetinha tem que ser vermelha, ela tem que ter ponta redonda e espessura média, características, critérios objetivos. Tem que ter tampinha, tem que ter refil para recarga. Beleza. Aí eu te vendo uma canetinha a 50 centavos, mas ela vem sem tampa. Ela não tem tampa. A tampa custa R$2, a canetinha custa 50. Ou então eu te vendo a canetinha a 50 centavos, mas ela não é de refil. Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo que tenha refil, que tenha tampa, que a ponta seja redonda e seja de uma espessura média. Corpo transparente. Mais outra informação. E aí eu vou definindo a canetinha. Quem me trouxer com essas características vai estar dentro daquilo que eu quero. Quem me der o menor preço, eu pego, compro e pago. Belezinha? Sussa! Então olha só, conceito agora vai ficar muito mais tranquilo, né? A gente deu uma mega de uma introdução sobre licitação, então o conceito agora sobre licitação vai ficar bem mais sossegado. Procedimento administrativo vinculado e de observação obrigatória, imposto à administração pública e aos entes por ela controlados. Seleciona a melhor proposta entre as oferecidas por vários interessados e possui 2 objetivos básicos, né? A celebração de um contrato e a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. Licitação é baseada em igualdade de disputas. Olha só que bacana, aqui tem muita informação interessante, muita informação importante para você que está conhecendo licitação agora ou para você que já conhece e está aumentando o seu grau de conhecimento sobre licitação, e para você que já é o top of mind, né? Já está lá por cima da carne seca, vamos revisar. Olha só, procedimento administrativo vinculado, observância obrigatória. Por que vinculado? Por que vinculado? Vamos lá. Poder vinculado da administração pública. Poder vinculado da administração pública se opõe ao poder discricionário da administração pública. Ato vinculado da administração pública se opõe ao ato discricionário da administração pública. Tá lembrando as aulas de ato administrativo? Maravilha! E aí eu vou te perguntar agora, meu amigão, ato vinculado e ato discricionário, o que tem de importante nisso tudo? Esse aí o cabeça tem o slide, olha só, o cabeça vai abrir. Agora o cabeça tem, porque o cabeça sabe onde está no pendrive dele, tá? Só achar aqui a pasta de gerenciador, né? A cabeça tá apanhando hoje, não? Aqui, ó, já tô chegando lá. Olha que bacana. Ato administrativo, aula número 3 de atos administrativos. Cabeça vai te mostrar a diferença legal do ato que é vinculado para o ato que não é vinculado. Cadê? Olha lá, ó. Aula número 3 de ato administrativo. Quando a gente fala em ato vinculado e ato discricionário, quais são as grandes diferenças que eu tenho que ter em mente? Eu preciso entender isso, o ato vinculado que é diferente do ato discricionário, para poder entender por que o processo licitatório é vinculado. Sim, eu começo do beabá e vou passando para a parte mais complexa. Qual que é o beabá no direito administrativo para a gente? Primeiro conhecer o ato, seus elementos, depois eu conheço suas características, os poderes que se inserem naquele tipo de ato. E aí eu chego no ato vinculado e no ato discricionário. Ó, o ato vinculado aqui, a gente não possui margem de valoração, margem de escolha do motivo e do objeto do ato que ele vai praticar.
Não tem escolha, está previsto na lei, eu vou fazer exatamente aquilo que a lei determina. A lei determina que eu compre caneta vermelha e não caneta preta. Então eu não posso escolher a preta, porque o ato é vinculado. E o ato discricionário? Há margem de valoração. Ou seja, a administração me diz o seguinte, compre caneta, mas não me disse a cor. Eu posso variar entre canetas pretas e canetas vermelhas, ou só vermelhas, pretas. De 1000 canetas eu vou pedir 800 pretas e 20 de cor vermelha. E aí? 20 não, 200 de cor vermelha. Isso é discricionariedade. Eu tenho margem de escolha. Então qual que é a grande diferença do ato vinculado para o ato discricionário? O ato vinculado não possui margem de valoração, não possui margem de escolha. É exatamente o que está na lei. A opção da administração está prevista e vinculada na lei. Ato discricionário. A lei me deu uma margem, uma frouxidão. Eu posso ir para lá ou para cá dentro de um limite maior. Aqui no vinculado eu não tenho limite estreito. No discricionário é mais frouxo, né? É igual banana na boca de banguela, né? Oh, cabeça, que exemplo que você foi arrumar, hein? Banana na boca de banguela. Pois é só para alegrar um pouco sua vida. Deixa eu achar agora de volta onde é que nós estávamos. Bem aqui. Beleza, voltamos para dela. Olha lá, procedimento administrativo vinculado. Bom, se eu estou falando que é um procedimento administrativo vinculado, os atos do processo de licitação não estão por aí frouxos. Eu não posso escolher se publico edital ou se não publico edital. Eu não posso escolher se eu vou fazer uma licitação com dinheiro ou sem dinheiro. Eu não posso escolher se eu vou identificar a marca do carro que eu quero comprar para o Estado ou se eu não vou identificar a marca. O processo é vinculado, filho. Tem uma regrinha que você tem que seguir. Exatamente. Não dá para você viajar na maionese. O processo licitatório ele é extremamente delicado por uma razão muito simples. Olha só. Edital. Vamos pegar só o exemplo do edital, que é um ato administrativo, é um ato que faz parte do processo, né? Publicar, não publicar. Olha só, se houvesse alguma discricionariedade nisso, eu poderia escolher entre publicar o edital? Não vou publicar edital ou o aviso do edital, né? Publicar o aviso do edital ou não publicar o aviso do edital. Se o processo licitatório fosse discricionário, eu teria essa opção, publica ou não? Quer saber? Como é para o meu irmão vender para mim, que é o dono da concessionária lá, eu não vou publicar. Eu vou mandar no e-mail dele direitinho, falou, confidencial, só para você, mano, só aqui, gente do coração, vai lá, me venda os carros. Em uma semana a gente resolve e embolsa 2 milhões. Opa, desculpe, você embolsa 2 milhões. Aí eu não, eu sou o prefeito, só vou mandar pagar, tá bom? Aí depois, se você me dá aquele outro carro que eu acho bacana, que tem na sua loja por um precinho menor, tudo certo. Isso seria discricionariedade. Como o processo é vinculado, não tem essa opção. Não vou publicar. Como não vai publicar? Você vai publicar por quê? Porque você tem que avisar a todos que você vai licitar. O que você vai licitar, por que preço você vai licitar, para quem você vai licitar, não interessa. O que interessa é que todos sejam avisados. Isso é vinculação. Eu não tenho opção. Eu não posso valorar. Eu não posso escolher. Eu não tenho margem entre publicar o edital ou não publicar. Vai publicar sim, filho. Pô, mas se eu publicar aquele cara que é meu adversário político, que tem uma empresa, pode ser que ele ganhe. E eu não quero. O problema é seu. Não tem adversários políticos porque você é administração. A administração não tem adversário político. Então, quando o processo licitatório ele é tratado como um processo vinculado, a gente chega nesse grau de detalhamento e aí não é uma sequência de atos administrativos feitos com margem de escolha. Não. É uma sequência específica. Fase interna da licitação, fase externa. Fase interna, eu projeto aquilo que eu quero comprar. Fase externa, eu efetivamente compro. E nessas duas fases eu tenho uma infinidade de atos para tomar conta. Atos, na sua grande maioria, vinculados, o que tornam
todo o processo vinculado. Aí, meu amigão, você pode pensar o seguinte: pô, Rodrigo, se o processo licitatório de compra ele é um processo totalmente vinculado, não existe nenhuma opção que eu tenha escolha? Tem um momento em que você, administrador, vai poder praticar um ato discricionário na licitação. Bacana, né? A lei de licitações, a 8666 de 93, te oportuniza licitar ou não. Peraí, cabeça, agora deu um nó. Você falou que eu tenho que licitar para comprar, e agora a lei me diz que eu posso não licitar? Vamos lá. Eu sou o Estado e eu preciso de uma canetinha. Vou licitar uma canetinha? Lógico que não. Por quê? Porque uma licitação custa muito caro. Uma licitação eletrônica no Brasil hoje, uma licitação eletrônica que é a mais barata, pelo pregão eletrônico, custa em média R$10.000. Sacou? Você vai comprar uma canetinha. Então você gasta 10 mil para comprar e o que você vai comprar custa, sei lá, quanto custa uma canetinha dessa? R$3? É insano isso. Isso não segue a economicidade, isso não segue a eficiência. Isso beira a esquizofrenia, a loucura, a perdularia. O cara é um perdulário, pô. Eu vou gastar 10 mil para comprar um negócio que custa 3? Não, filho. Então, eu sou o gestor. Tem que comprar canetinha? Tem, e é fundamental. Tem que comprar agora. Tá. Não vai ser por licitação. Eu vou usar um negócio chamado suprimento de fundo. Compras de pequena monta. Uma canetinha, um pneu do carro que furou. Uma bateria de um aparelho desse aqui, ó. Controle remoto, acabou a bateria, vou licitar para comprar uma pilhazinha? Não, né? Vamos lá, compra ali na banquinha da esquina, valorzinho, R$5, R$4, esses valores pequenos, são valores de pequena monta, eu posso comprar sem licitação. Aí existe uma discricionariedade do administrador que não é tão discricionário assim, porque ele está quase que impedido de comprar por licitação uma pilha, porque ele vai desperdiçar dinheiro público para uma compra que poderia ser feita rapidamente e pelo menor preço encontrado no mercado ao redor do órgão público que ele está. Mas a lei deu essa margem. Tá? Então o que a lei fala? Evita de comprar uma caneta, já compra umas 200, porque aí você faz estoque, compra mais barato, compra mais, porém compra mais barato. Essa é a ideia de discricionariedade que a gente vai achar dentro do processo licitatório, tá? Mas fora isso, filho, o restante é praticamente tudo vinculado. Não dá para escolher aquele que eu achar mais legal. Não tem isso na administração. Porque o critério de julgamento é objetivo, né? É objetivo. Vamos pelo mais bonito. Não vai pelo mais bonito, vai por aquele que supre uma necessidade técnica da administração. Porque eu tenho que trabalhar com a eficiência, com a ideia de padronização, de eficiência, de economicidade e manter o serviço público funcionando. Mas aquele não é bonito, não tem problema, não tem que ser bonito, tem que funcionar, tá? Observância obrigatória. Por que observância obrigatória? Porque eu não posso sair comprando o que eu bem entender, quando eu quiser e de quem eu quiser. Eu tenho que observar o processo licitatório, que tem uma série de fases e requisitos me autorizando a comprar ou não. Né? É lógico, como eu acabei de te falar, existe uma possibilidade de eu não ter a licitação. Por quê? Porque eu vou comprar uma canetinha só, algo de pequena monta, né? A gente vai ver depois os valores no decorrer das nossas aulas e a gente vai identificar que valores, por exemplo, até R$8.000 eu não preciso licitar. Belezinha? Imposto à administração pública e ausentes por ela controlados. Administração direta e indireta, todo mundo vai licitar. Tá legal? Selecionar a melhor proposta, aquilo que a gente falou, eu preciso encontrar aquilo que seja mais vantajoso para a administração. Isso faz parte do conceito do processo licitatório, né? Tem 2 objetivos, celebração do contrato. O contrato é aquilo que vai me garantir a entrega do que eu comprei, do que eu escolhi, né? Ou obtenção de um serviço, de um trabalho técnico, artístico ou científico. Toda licitação, ela tem por base a igualdade de disputas. Talvez esse seja o elemento mais importante do processo licitatório. Oportunizar a disputa, ou vulgarmente, como chamam aí,
concorrência, né? Aqui em Cuiabá é uma cidade que eu reputo de tamanho médio, não é uma grande cidade com milhões de habitantes. Eu acho que a nossa população hoje deve estar em torno aí de 700 mil habitantes. É uma boa cidade, apesar do calor danado, né? Mas existem coisas que, assim, só tem um fornecedor na cidade, ou dois. Ô cabeça, como assim um ou dois? Funerária, tem duas. Funerária, tem duas. Ou se compra caixão com aquele ou com esse. Mas os dois estão cobrando um preço absurdo no caixão. Então, filho, se não quer pagar, vai morrer em outra cidade. Vai ser enterrado lá em outra cidade, pede autorização para transportar o corpo para outra cidade. Lá você vai ter oferta. É um absurdo isso, né? A prefeitura municipal está brigando aí com esses dois para ver se vamos abrir esse mercado aí. De repente tem mais gente que quer vender caixão na cidade, né? Preço é lá em cima, sem dúvida nenhuma. Morreu aqui, vai pagar caro para ser enterrado ou para se desfazer, enfim, para dar a despedida digna de um ser humano. Vai pagar caro, porque só tem dois. Capela tem de monte, mas funerária que faz caixão, só dois. Pô, cabeça, só dois. E se eu não quiser, só tem dois. Cabeça, só tem dois, filho. Não tem concorrência, os caras entraram em acordo, eles mandam no mercado. E aí? Detalhe. O Estado tem que pagar caixão. Como assim? Assistência social, cidadão faleceu, a família é pobre, é paupérrima, não tem condição de fazer um enterro digno para aquele ser humano. Existe assistência social do município, assistência social do Estado, assistência social da União. Alguém vai lá e vai custear o caixão com dinheiro público. Custear de quem? Dos dois. Pô, e se for muito caro? Só tem os dois. Dá para mandar fazer no marceneiro? Não, é só esses dois. Porque só esses dois têm autorização. E se eu quiser montar uma funerária em Cuiabá, cabeça? Vai ter problema, porque só tem os dois. Fio, falta de concorrência, é isso. E a administração não quer isso, ela quer oportunizar o quê? Disputa. Se eu tivesse 10, o preço do caixão era lá embaixo. Era. Porque você conseguir montar um cartel com 10 é mais difícil, né? Essa disputa aqui é baseada na igualdade. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio da igualdade, que ele tem uma versão show de bola para licitação. Vamos lá, o que é igualdade? Cabeça, igualdade é tratar com igualdade. De forma técnica, igualdade, segundo o direito constitucional, é tratar pessoas iguais de forma igual. Igualdade, de forma técnica, do ponto de vista do direito constitucional, justiça social, é tratar pessoas iguais de forma igual. E tratar pessoas desiguais de forma diferente na medida das suas desigualdades. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de igualdade material e aqui eu tenho o que a gente chama de igualdade formal. Isso aqui está lá no artigo 5º da Constituição Federal de 88, quando a gente fala da garantia da igualdade. Não adianta chorar. A aula é de administrativo, mas exige conhecimento de constitucional, que vai ser exigido na sua prova, porque você precisa raciocinar sobre licitação. Não basta apenas decorar essa lei gigantesca, tá? Então é o seguinte, a igualdade de disputa numa licitação, ela vai observar isso aqui, filho. Tá achando que é tratar igual, de forma igual e ponto final? Não, negativo. Você vai tratar os iguais de forma igual e os desiguais vai tratar com a desigualdade necessária a chegar em quê? Na igualdade final, na igualdade pretendida, né? Então, olha só, um exemplo prático. Eu vou comprar carro para administração. O carro custa 30 mil reais no mercado, beleza? O carro custa 30 mil reais no mercado. Quem é que pode me fornecer esse carro? Qualquer pessoa jurídica que tenha o carro 0 km. Eu quero um carro 0 km nas especificações estabelecidas pelo edital. Então tá bom. Aí aparece uma rede de concessionárias. Tem 50 lojas no estado.
E do outro lado aparece uma microempresa que só tem uma loja. Preço máximo admitido pela administração, R$30 mil, carro 0 km. A loja tem um carro desse, 0 km para pronta entrega. Essa rede de lojas tem um desse em cada uma das suas 50 lojas. Esse cara aqui pode chegar ao preço de 28 mil. Por quê? Porque ele trabalha com vendas em escala. Ele ganha menos em cada venda, mas como ele vende muito, ele acaba ganhando bastante. Esse cara não. Esse cara aqui vai chegar no toco ali, ele vai chegar para vender o carro a 29.300. Pô, Rodrigo, mas por que ele não baixa para 28? Porque se ele baixar R$1.300, ele pode quebrar. Porque ele não vai ter lucro, ele não vai ter grana para pagar a operação dele, de energia, de imposto, de funcionário. Ele tem que comer, pô. Ele tem que botar comida dentro de casa, ele tem que comprar novo estoque de veículo, ele tem que fazer publicidade da lojinha dele. Esse cara aqui tem fôlego financeiro para isso. Ainda que ele não ganhe 30 mil na venda de um carro, ele pode ganhar na venda de outros 49 iguais no mesmo dia. Esse cara não. Então, nesse momento, a gente trabalha com a igualdade. São pessoas em situação de desigualdade? São, lógico que são. Aqui eu tenho uma rede de 50 lojas, aqui eu tenho uma lojinha, só que é uma microempresa. O cara não fatura mais do que 3 milhões por ano. Esse aqui fatura 3 milhões por semana. E aí? Lógico que é uma disputa desigual. Esse cara pode jogar o preço mais barato que ele quiser, só para quebrar o concorrente dele na licitação. Então, a licitação trabalha com a igualdade material. Ela reconhece concorrentes licitantes em situações econômicas diferentes e dá tratamento diferenciado para o menor. Pô, cabeça. Dá tratamento? Dá. Pode acontecer de uma licitação de eu não comprar a 28 e ter que comprar a 29.300, porque o cara é microempresa. Pode acontecer isso? Pode. Por que pode? Porque a legislação de licitação autoriza esse tipo de coisa. Mas autoriza com base em quê, cabeça? Autoriza com base nisso aqui, ó. Igualdade de disputas. Eu tenho que observar a igualdade material. Eu tenho que dar oportunidade do pequeno crescer. E é papel do Estado garantir o desenvolvimento de todo mundo. O Estado tem que promover o desenvolvimento. O pequeno não tem que ser pequeno eternamente. Ele pode um dia ser o cara com 50 lojas. E ele vai ter que entender que quando ele entrar numa outra disputa e tiver uma lojinha igual a que ele foi há 20 anos atrás, ele vai ter que entender que aquele cara da lojinha vai ter preferência na comercialização com o Estado. Então, microempresas, empresas de pequeno porte, empresas de produção de bens ou serviços nacionais têm vantagens nas licitações, privilégios, tá? Isso não é ilegal, isso é igualdade material. É o que a gente chama de exceções à igualdade de disputas, para garantir o desenvolvimento sustentável. Isso é chamado de margem de preferência. A margem de preferência, ou seja, a administração pública vai preferir o menor, a microempresa ou nacional, para quê? Para garantir a igualdade material, para garantir a igualdade material. Com a igualdade material, eu enxergo pessoas desiguais e as trato de forma desigual na medida das suas desigualdades. Isso tudo gera, no final das contas, a igualdade de disputa. Pô, cabeça, mas aí é sacanagem. Ah, é sacanagem? Então você vai me dizer que é sacanagem o portador de necessidades especiais ter cota no concurso público. E não é. Você sabe muito bem que ele tem mais dificuldade do que você para estudar. Já pensou se você fosse um PNE com problema auditivo?
Pô, você só ia ver o cabeça gesticulando, só ver, né? E poderia ler o que está na tela, mas ouvir o que o cabeça fala, você já teria prejuízo em informações. Ou não, né? De repente você ia ficar com a saúde mental mais em dia, né? E se você fosse um portador de necessidades visuais, você não veria as bizarrices que o cabeça desenha na tela, só escutaria. Você ia estar em desvantagem. Ou não, né? Ia ver menos porcaria na tela, ia poluir menos a cabeça. Então, a ideia de igualdade na disputa está baseada na igualdade material, margem de preferência, a legislação licitatória, a Lei 8666 de 93, mais a Lei Complementar 123, mais a legislação sobre pregão, estabelecem margens de preferência para pequenas empresas, microempresas, entrarem em disputas licitatórias e saírem vencedoras, ainda que com um preço mais alto do que o preço do seu concorrente, que é uma empresa já de médio e grande porte. Isso é legal? Isso é constitucional? Por que é constitucional? Porque o Estado tem a obrigação de garantir um desenvolvimento sustentável. Como é que eu vou ter um desenvolvimento sustentável se eu tenho tenho uma concessionária com 50 lojas disputando o mesmo mercado que a Lojinha? O cara só tem uma lojinha, ele tem 10 carros no pátio dele. O cara das 50 lojas, ele tem 1000 carros no pátio dele. Pô, isso tá profundamente desigual, né? Esse cara aqui, se ele quiser, ele entrega carro de graça só para poder fechar esse outro, quebrar esse outro. Isso são jogos de mercado, né? Em alguns países, o Estado não interfere nessas regras de mercado, né? Mas no Brasil a gente interfere. Por que interfere? Porque a gente quer um desenvolvimento sustentável. Todo mundo tem que ter oportunidade de poder crescer, de poder se consolidar no mercado financeiro, no mercado empresarial, no mercado automobilístico, no mercado de serviço, enfim, como for. E então é papel do Estado, quando licitar, observar essa igualdade. E se ele não observar, está pisando na bola. Está pisando na bola e está pisando feio. Vamos analisar um pouquinho da natureza jurídica do processo licitatório. O processo licitatório tem natureza jurídica de procedimento. Ele tem natureza jurídica de processo. Isso aqui é um processo administrativo. A gente sabe que existem processos judiciais e processos administrativos. A natureza jurídica, o fundamento jurídico, as características jurídicas do processo licitatório é justamente de processo administrativo. Conjunto de atos ordenados a um fim. E você pode até acrescentar no seu material aí, entre parênteses, vinculado. São atos vinculados. São atos que não existem margem de escolha de se praticar ou não praticar, exceto a opção de licitar ou não licitar, né? O procedimento é vinculado de observação obrigatória, via de regra. Por que via de regra? Porque existe a possibilidade de dispensa, aquilo que eu tinha te falado. Existe a possibilidade em que a licitação é dispensável e aquela em que é inexigível. Olha só, bacana, né? Dispensada, dispensável e inexigível. Cabeça, escreveu 2 vezes a mesma coisa, cabeça. Uai, onde é que eu escrevi 2 vezes a mesma coisa, amigão? Fala aí pra mim. Ali, cabeça, ali, exceção, licitação, dispensada, dispensável. Uai, 2 coisas. Não, cabeça, uma só, uai. Uma só, dispensada, ponto. Não, aqui, dispensada, artigo 17 da Lei de Licitações. Dispensável, salvo engano, está no 24. Cabeça não lembra agora se é 24 ou 23. Salvo engano é 24. Situações totalmente distintas, meu amigão. Fica esperto. CESP adora jogar isso na prova. Ele chama uma licitação, uma hipótese do artigo 17 de dispensável e te pergunta se está certo. Está errado. É dispensada. Olha a sacanagem. É brutal isso, né? É cruel, mas está na lei. Está na lei. A lei fala, a licitação é dispensada. Artigo 17. A licitação é dispensável, salvo engano, é o 24. E ainda tem a terceira. É inexigível. Né? Dispensável. Existe discricionariedade. Não vou fazer, não sei, vou valorar. É aquele momento, compro por licitação ou compro com suprimento de fundos? Dispensável. Posso fazer ou não?
dispensada, tá fora. Já tomei a decisão, a lei tomou a decisão por você. Você não vai discutir, você não vai fazer. Inexigível. Se você fizer, você pratica crime. Você está proibido de fazer. 3 situações em que você não vai licitar. Não vai licitar. Vai comprar? Vou. Licitação dispensada. Na verdade, ele vai alienar, né? Dispensada. Vai comprar? Dispensável. Não sei se vou licitar ou não. Vai comprar? Nem é exigível. Essas aqui são exceções da obrigatoriedade que a gente conversou já no início da aula, tá? Nós vamos analisar cada uma delas. Fica gelo, vai ter aula sobre a dispensada, dispensável e sobre a exigível, tá bom? Que mais? Normas aplicáveis. Bom, a gente já falou sobre várias normas. Geral e um pouco superficial. Aqui a ideia desses slides é, na verdade, te familiarizar com um conjunto, um exemplo de um conjunto de normas aplicáveis à licitação. Então, a Constituição Federal de 1988 é ela que já estabelece regras básicas e fundamentais sobre licitação. Vou repetir. Regras básicas e fundamentais sobre licitação. No artigo 22, inciso 27, já vem dizendo que é competência privativa da União legislar sobre licitação. Quem legisla sobre licitação nesse país é só a União, a competência é privativa. Existe lá no 22, parágrafo único, uma possibilidade da União delegar aos estados a possibilidade de legislar sobre assuntos do artigo 22, entre eles licitação. Mas nós não temos essa lei, portanto, quem está licitando, ou melhor, quem está legislando sobre licitação no Brasil é a União, competência privativa. Cabeça, fala mais sobre isso. Não vou falar mais sobre isso, porque isso está na aula de Direito Constitucional, Distribuição de Competências. Lá a gente estuda bastante sobre competência privativa e a sua possibilidade de delegação aos estados e ao DF. 22, parágrafo único da Constituição Federal. Olha lá, tá? Olha o que fala o 22, inciso 27, sobre licitação. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas, diretas, autárquicas, fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Obedecido, disposto no artigo 37, 21. E para empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173. Ou seja, é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação, aplicáveis à União, Estados, DF, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. A gente vai ver que sobre sociedade de economia mista e empresa pública existe ali um diferencial, tá? Artigo 37, inciso 21. Constituição Federal, novamente falando sobre licitação. As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições de todos os concorrentes. Olha só a igualdade de disputa, a igualdade material. Agora sim, né, Chamano? Agora sim, tá bem escrachado isso para nós. Eu tenho que estabelecer igualdade de condições, eu tenho que dar condições para todo mundo participar, né? Mas e aqueles que são, digamos assim, os hipossuficientes na disputa? Terão alguns privilégios segundo a lei. Privilégios não, são incentivos, né? São incentivos ao crescimento, ao desenvolvimento sustentável. Vamos falar de forma técnica, né? Senão vai virar conversa de botequim. Conversa de botequim vale tudo, né? Tomou uma meia dúzia ali, pronto. Aí todo mundo é doutor, né? Vamos lá. A lei reguladora das licitações, eu já saí da esfera constitucional, tá? E já estou entrando na esfera infraconstitucional. A 8666/93 é conhecido como o Estatuto dos Contratos e Licitações, porque é a norma básica, geral, mais ampla, mais detalhada que a gente conhece sobre licitações do Brasil. É uma norma geral, ampla e mais detalhada. Isso quer dizer que ela é o basicão, é o standard, né? Eu posso ter outras normas especializadas em alguns pontos da licitação. Por exemplo, a legislação de pregão. Eu tenho lei específica sobre o pregão, que não contraria a lei de licitações, aliás, usa como base a licitação para falar sobre o pregão. RDC, Regime Diferenciado de Contratação, uma monstruosidade que criaram, que a gente vai ter aula específica sobre isso também, tem como base de todo o assunto
licitação. Parcerias público-privadas, licitação. Concessão, licitação. Permissão e autorização, aqui, filho, licitação. Eu vou passar pela lei de licitação para uma infinidade de atos administrativos de aquisição de bens ou serviços. Beleza, cabeça, mas agora eu tenho um contrato. Vamos voltar para a lei de licitação. É ela que traça as características dos contratos administrativos, que são contratos diferentes dos contratos previstos no Código Civil. Aqui com o cabeça você vai estudar contratos administrativos segundo a legislação administrativa aplicável e segundo o Código Civil, obrigações civis, tipos de contratos. A gente junta as duas coisas de forma organizada e te dá um conhecimento bacana para você chegar na prova e destruir a sua prova. Devolver só o osso para o examinador. Vamos desossar as questões de CESP, VUNESP, ESAF, FCC, FGV e o raio que o parta, né? Vamos lá. É a principal fonte para regulamentar as licitações, a Lei 8666 de 93. É vedado aos estados, municípios e DF ampliar dispensas ou inexigibilidades ou modificação dos limites licitatórios. Bom, se eu tenho competência privativa para legislar sobre licitação atribuído à União, eu não posso admitir que estados, municípios e DF legislem sobre esse assunto sem autorização da União. Então, via de regra, Estado, município e DF não podem legislar sobre licitação, em especial para criar dispensas, inexigibilidades ou modificações dos limites licitatórios. Eu não posso. Tem exceção para isso? Acabei de falar, agorinha. Artigo 22, parágrafo único da Constituição, pode a União, por lei complementar, autorizar aos estados licitar, ou melhor, legislar sobre qualquer assunto previsto no artigo 22 da Constituição Federal. Dentre eles, licitação. A possibilidade de delegação dessa competência é uma exceção. A regra é o quê? É vedado aos estados, municípios e DF legislar sobre licitação. Na tua prova você vai pôr o quê? Se te perguntar se o estado pode criar uma dispensa licitatória, vai colocar que está errado. Não pode, porque quem pode fazer isso, criar uma dispensa licitatória em lei, é a União. Competência privativa dela, artigo 22 da Constituição Federal. Agora, se o examinador criar uma situação hipotética, a União, por intermédio de lei complementar, autorizou ao Estado de Mato Grosso criar hipóteses de dispensa licitatória. Isso é certo ou é errado? Ô cabeça, é certo, artigo 22, parágrafo único. Tá errado. Bonitona, tá certo ou errado? Ai, cabeça, essa foi cruel, hein, mas tá errado. Por que está errado? Porque a lei complementar falou o Estado de Mato Grosso. E o Estado de São Paulo, Paraná, Bahia, Amazonas, eles não entram? Isso fere a igualdade. Linda demais. Bom demais ouvir isso, né? Aí, cabeçudo, presta atenção. Quando o artigo 22 fala, parágrafo único, autorizar aos estados, está no plural, prevendo igualdade para todos os estados. Eu não posso dar essa autorização só para um estado, porque eu vou ferir isonomia entre os estados. Eu vou ferir pacto federativo. Por que um estado pode e o meu não? Tratamento desigual. Fica esperto. Então, coloca na prova assim, situação hipotética. A União, por intermédio de lei complementar, autorizou aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre licitação, dispensas da licitação. Aí vai estar certo. Por que vai estar certo? Porque sai da regra, cai na exceção com previsão constitucional, artigo 22, parágrafo único. Belezinha? Então, bora. Destacam-se ainda algumas normas. A Lei 8.248, que fala de aquisição sobre equipamentos de informática. A Lei 12.232, que fala sobre contratação de serviços de publicidade, a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a Lei 12.462, que é do RDC, tem
tem mais um monte, tem a lei do pregão, tem a lei de responsabilidade fiscal, tem lei orçamentária, enfim, tem um mundo de informações aqui. O Cabeça só trouxe algumas para você e no decorrer das aulas a gente ainda vai ver muita coisa, beleza? Agora vamos analisar de forma um pouquinho mais precisa quem são os destinatários das normas, das regras da licitação. Tudo isso que o Cabeça está te apresentando hoje, está possibilitando a você a revisão, é uma introdução do assunto licitação, porque depois a gente vai cair na lei e o assunto vai ficar bem mais batidão, mais objetivo. Mas nem por isso o Cabeça vai deixar de fazer links com outras matérias, constitucional, financeiro, direito civil, tá? Vai acontecer por conta desse conjunto gigante. Então, olha só, destinatários, todas as pessoas integrantes da federação. Quem são? União, estados, Distrito Federal, municípios. Ou Cabeça, os territórios. Território não integra a República Federativa do Brasil. Eu falei integrantes da União, não, integrantes da Federação, tá? Territórios não integra a República Federativa do Brasil. Território é uma autarquia administrativa vinculada à União. Quem representa um território é a União. Vai lá olhar na Constituição, né? Tem uma aula específica sobre território, uma aula pequenininha, vale a pena assistir. Está lá no site do LAC. Está aqui no site do LAC, né? Então, olha só. A União, Estados, DF e municípios. Tem que observar. Eles são os destinatários. Essas pessoas políticas são os destinatários das normas referentes à compra das licitações. Desculpe, a compra de coisas, de bens ou serviços por licitação. Peraí. Mas a União compra? Não, na verdade quem compra, quem efetua a compra, quem executa a compra se chama administração pública. E a administração pública pode ser direta ou indireta. Aí a gente cai num outro ponto da nossa matéria. A administração direta de todos os entes federados, ou seja, a administração direta da União, dos estados, DF e municípios, em qualquer poder. Executivo, legislativo, judiciário, e que não é poder, mas entra no balaio, Ministério Público. A administração direta de todas essas atividades públicas, funções de Estado, tem que observar as regras da licitação. E a administração direta, Cabeça? A autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Licitação para todo mundo, via de regra, porque tem exceção, a gente já vai trabalhar. Faltou alguém aí? Agências reguladoras, agências executivas. Faltou mais alguém, Cabeça? Consórcios públicos. A gente vai ver que a lei de consórcio tem repercussão na lei de licitação e ela cria umas coisas assim muito doidas, como dobra do limite de dispensabilidade, da licitação dispensável, que era 8 vira 16. A gente vai ver. A gente vai ver, R$8.000 para não licitar, vira 16, quando a gente vai falando em consórcios, tá? Administração indireta. A autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista tem que licitar. Pode colocar aí as agências reguladoras executivas no balaio das autarquias, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Depois a gente vai falar mais sobre os consórcios. Ô Cabeça, e os territórios? Territórios vão estar no meio da União. É uma autarquia federal. Território é uma autarquia federal. Né? Agora, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, meu amigão e minha amigona. Empresa pública e sociedade de economia mista. Olha lá o que eu vou te falar agora. É importante. Tenha toda a atenção do mundo e o carinho que você daria para aquele sorvete napolitano com leite condensado. Ai, Cabeça, que negócio mais engordativo, mas é bom. Bom demais. Aí, sociedade de economia mista e empresa pública, tem que licitar? Regra geral, tem. Obrigatório. A gente viu, o texto da Constituição fala, na forma do artigo 173, lá no artigo 37 e 21, se eu não me engano, fala sociedade de economia mista e empresa pública na forma do artigo 173. O que fala o 173? Fala de uma lei complementar que vai ser o estatuto da empresa pública e da sociedade de economia mista, que não existe ainda. Então, beleza. Regra geral. Quem tem que licitar? Administração direta e indireta, da União, Estados, Município e DF. Fechou? Sussa, né? Tranquilos? Beleza? Então tá bom. Vamos falar da exceção. Sociedade de economia mista e empresa pública. Tem que licitar? Depende. Tem que licitar? Depende.
Pô, cabeça, depende de quê? Depende do que ela faz. Depende de qual a função dessa empresa pública e sociedade de economia mista. Nossas aulas especiais sobre administração indireta, tem uma aula para cada figura dessa. O que eu falei para vocês naquelas aulas? Que ia licitar dependendo do objeto, dependendo do que a empresa pública ou a sociedade de economia mista faz. Ah, cabeça, tô lembrando, você até deu um exemplo assim, ó, cabeça, você deu um exemplo assim, ó, o Banco do Brasil vai comprar dólar, ele não vai fazer uma licitação, porque a finalidade dele é comprar dinheiro, comprar crédito, então ele vai comprar de quem vender mais barato. Show de bola, meu amigão. Imagina se eu vou lançar um edital para aquisição de 10 milhões de dólares. Aí eu tenho prazos desse edital. O que será que acontece com o dólar durante os prazos do edital e o prazo do processo licitatório? O dólar que hoje está 4 conto vai para 15. Então não dá. Eu compro na surpresa. Por quê? Porque eu sou astuto. O meu negócio é comprar e vender ativos financeiros. Então, tô vendo que vai baixar mais um pouco, dali não baixa mais, comprei. Experiência, expertise de quem atua no mercado financeiro. Então eu não posso exigir, é ilógico, é irracional exigir que uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública que explore atividades empresariais, atividades voltadas para a exploração econômica, licitar naquilo que é a sua atividade finalista, naquilo que ela foi criada para fazer. Ela foi criada para fomentar o mercado, comprando e vendendo dívidas e ativos e créditos e troca de dinheiro, essa coisa toda. Eu não posso obrigá-la a licitar esse tipo de operação, porque eu vou inviabilizar a instituição, ela vai quebrar. Eu não posso exigir da Petrobras, por exemplo, que ela passe a adquirir petróleos ou vender petróleo por meio de licitação. Eu quebro a empresa. Mas eu posso exigir da Petrobras que ela licite a aquisição de uma aeronave. Eu posso exigir da Petrobras que ela licite a aquisição de uma embarcação. Eu posso exigir da Petrobras que ela licite a aquisição de computadores. Por quê? Porque adquirir computador, aeronave e embarcação não é a atividade final da Petrobras. A atividade final dela é o quê? Petróleo. Comércio de petróleo, exploração, distribuição, refino e comércio de petróleo. Então, qual que é a exceção? Empresa pública, sociedade de economia mista que explorem atividades econômicas e empresariais vinculadas aos próprios objetivos da entidade não aplica para essas atividades fins, ou seja, eu não aplico licitação para a atividade fim dessas empresas que exploram atividades econômicas e empresariais. Para as atividades meio, contudo, deverá incidir a 8666. Isso é posicionamento do Tribunal de Contas da União, TCU, STJ e STF. Então essa exceção aqui é mais do que pacífica, tranquila, e você tem que saber. Você que estuda no LAC tem que saber, filho. Se não souber isso aqui, você está na roça, porque o teu concorrente ele vai saber para trás. Mas se ele for um cara um pouquinho mais estudioso, ele vai pegar aqui na frente também. E aí você ficou para trás. Então você tem que saber tudo isso. Porque é simples, não é difícil. Tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? E agora? Opa, agora acabou, né? Agora acabou. E na próxima aula a gente vai falar dos fundamentos da licitação. A gente vai dar continuidade a esse bloco de aulas sobre licitação. A gente vai conversar bastante sobre a Lei 8666, vai conversar bastante sobre compras públicas. Belezinha? Meu amigão, bonitona, muitíssimo obrigado pela atenção, muito obrigado pela opção pelo LAC, obrigado por ter paciência de ouvir este cabeçudo falando sem parar, né, na sua frente. Valeu! Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e quero fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que acabaram de assistir essa super videoaula, uma aula top do LAC Concurso, uma aula focada, específica para o concurso da UFMT 2017, convido vocês a se matricularem no nosso curso da UFMT. Nós, do LAC Concurso, fizemos um curso aí, preparamos um curso muito especial, com muito carinho. São mais de 150 videoaulas à sua disposição, ponto a ponto do edital, super atualizado. No YouTube, nós disponibilizamos apenas
30 videoaulas para vocês conhecerem os nossos grandes mestres. Tá certo, meus amigos? Olha só, e aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Nosso curso completo, super atualizado, investimento a partir de R$ 180. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 18. Você se matricula no cargo de auxiliar. E 10 parcelas de R$ 20, você se matricula no cargo de assistente em administração. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você gostou dessa videoaula? Você quer o material de apoio, que é o PDF? Então, vai aqui embaixo, clique aqui e faça o download do material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês aqui no Lá Concurso. Clique lá.